Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é qual é a melhor forma de entrar no segmento de manutenção de linha branca, eletrodomésticos, refrigerador. Vamos falar um pouco sobre isso hoje e quais ferramentas a gente precisa para começar nessa área, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like aí, que dá trabalho para ficar arrumando essas coisas aqui. Então solta o dedo no like aí no comentário, beleza? Vamos lá, galera. A melhor forma da gente entrar na parte de manutenção no segmento de eletrodomésticos, óbvio, é fazer um treinamento. Não tem como a gente entrar em qualquer uma dessas áreas sem iniciar um treinamento ou sem pelo menos começar com alguém que já sabe, né? Para indicar os caminhos e tudo mais. Onde que eu posso realizar um treinamento? Então, aqui ó, com a gente, Sama Curso. Depois você olha aí, não vou ficar te enrolando não. Abre aqui os comentários que você vai ver o link lá e você vê o que a gente tem de curso. O objetivo nosso é aqui hoje. O que eu preciso e qual que é o melhor caminho para iniciar? Eu diria que o melhor caminho seria a parte de lavadoras de roupas. Tanto faz se top load ou front load. Nesse segmento, a gente precisa basicamente de poucas ferramentas para iniciar, e boa parte delas talvez você já tenha aí na sua casa, como por exemplo um alicate, uma chave Fender, uma Phillips, né? Uma canhão talvez você tenha, ou talvez você tenha que comprar. Então com algumas dessas ferramentas você já consegue iniciar na área. O que mais a gente tem aqui que é importante você ter logo no começo? Um multímetro, não tem como, e para alguns modelos a gente vai precisar ou de uma chave T para soltar o agitador, ou de um saco agitador como esse. Então essas são as ferramentas mínimas que a gente precisa para iniciar nessa área. Vamos dar uma olhadinha então como que a gente pode usar essas ferramentas iniciando os trabalhos em lavadoras de roupa. Com a chave Phillips a gente consegue soltar o painel e a placa eletrônica e acessar a placa eletrônica, pré-sostato e alguns componentes que a gente já tem ali abaixo do painel. E em seguida, dependendo do que a gente for fazer de reparo, com o multímetro a gente já começa a testar a parte da placa eletrônica. Na parte de trás, tendo os primeiros acessos ali à mecânica, óbvio que a gente precisa levantar um pouco a máquina, a gente vai utilizar uma chave canhão, que depende muito de modelo, pode ser uma chave canhão 8, uma chave canhão 6, ou chave de 1/4, ou uma chave 7, mas eu diria para vocês que na maioria dos casos vai ser uma chave canhão de 1/4. Um jogo de surf-socket também é extremamente importante para a gente fazer a parte de manutenção mecânica nos componentes ali debaixo da lavadora, né? Então mexer em câmbio, atuador, motor, eletrobomba. Para alguns desses equipamentos a gente vai precisar de um jogo de chave canhão como esse daqui. Então vamos dar uma olhada rápida na aplicação dessas ferramentas para você ver que com apenas estas ferramentas a gente já pode iniciar na manutenção de lavadoras de roupa. E é lógico, né? Comecei com isso daqui, começa a entrar uma grana, você vai fazer o que com essa grana? Uma parte dela você guarda para comprar outras ferramentas para fazer trabalhos mais difíceis para você ganhar mais grana. Não esqueça disso. Vamos lá então dar uma olhadinha. Então primeiro utilizando aquela fenda fininha que a gente viu agora há pouco, para soltar aqui a garrinha com mola, e aí eu já consigo tirar a porta. Em seguida a gente já consegue tirar a gaveta, então aperta aqui ó, tira a gaveta. Na parte de trás a gente já solta o painel utilizando aquela chave Phillips, por exemplo, e aqui a gente já consegue ter acesso ao painel. Então dá uma olhada aqui embaixo. Aqui a gente já consegue ver a placa, por exemplo, a placa de potência e o pré-sostato de nível de água. Poxa, quero soltar a placa de potência. Então eu já consigo vir aqui por cima, por exemplo. Tiro o botão. Já consigo soltar a placa de potência. Dá uma olhada aqui. Então a gente já consegue ver a placa de potência aqui, ó. Dá uma olhada, legal, né? Então aqui ó, placa de potência, pré-sostato, que mede a quantidade de água, e aqui nós temos as duas válvulas de entrada de água. Então a gente vai ter aqui também a chave canhão, onde a gente pode, por exemplo, soltar os parafusos da tampa traseira, começar a acessar a máquina.
aqui a gente já consegue ver os primeiros componentes, né? Então aqui eu já consigo ver, ó, nesse caso aqui, ó, mangueirinha do pressostato solta. Então qual seria o sintoma aqui? Que a máquina não enche e transborda água, ou vaza água pela lateral aqui. Bacana, né? Então aqui eu já consigo ver atuador, por exemplo, eletrobomba, o capacitor também aqui no cantinho. O motor está um pouco ali mais na frente, ou seja, a gente praticamente já acessou as principais partes da lavadora. Eu vou deitar essa lavadora para a gente conseguir olhar ela por baixo. Maravilha, então aqui embaixo a gente já consegue ver melhor o motor, eletrobomba, capacitor e atuador. E aqui embaixo dessa capa a gente tem a transmissão. A gente vê que aqui a gente tem uma série de parafusos, ó, todos sextavados, né, que a gente já consegue, por exemplo, soltar com aquele jogo de chave soquete, aquela manetinha vermelha. Então veja que para trabalhar com lavadora a gente precisa de poucas ferramentas. Obviamente, dependendo do que a gente vai fazer nas lavadoras, a gente vai precisar de outras ferramentas também. Então, por exemplo, se você quer fazer um reparo numa transmissão ou outras coisas, você já vai precisar de outras ferramentas. Mas com aquelas primeiras ferramentas a gente já consegue iniciar os trabalhos, e iniciando os trabalhos já começa a entrar uma grana para você. Você pode reinvestir essa grana comprando outras ferramentas, se aperfeiçoando e se qualificando cada vez mais até que a sua oficina esteja completa, né? E aí você consegue pegar cada vez mais tipos de produtos, tipos de serviços, e aí você consegue fazer aumentar a sua renda. E com essa chave aqui, por exemplo, que é a T10, a gente consegue soltar o agitador. Então dá uma olhada lá dentro, ó, tem um parafuso, que é o parafuso 10. Aí tá meio ruim de ver, mas ele fica lá no fundo, e a gente vai soltar ele com essa ponta aqui da chave. Então a gente vai colocar essa chave lá dentro. Agora você sabe para que serve essa chave aqui com cabo longo. Vamos soltar o parafuso e a gente já consegue soltar o agitador, por exemplo, que é essa peça aqui. Soltando o agitador, a gente já tem acesso ao parafuso da chaveta aqui, e se a gente soltar esse parafuso e na parte de baixo soltar os parafusos de baixo, a gente já consegue fazer a retirada da transmissão. Então veja bem, você consegue acessar a placa eletrônica e testar a placa eletrônica com o multímetro. Você consegue testar as válvulas de entrada de água, então você consegue testar o pressostato, que mede o nível de água. Você pode erguer a lavadora, testar e substituir motor, atuador, eletrobomba e capacitor. E com o jogo de chave soquete você consegue retirar a transmissão, por exemplo, e substituir por uma nova. Então veja, né? Com poucas ferramentas você já consegue iniciar no reparo e manutenção de lavadoras de roupa. E depois, pessoal, com essas ferramentas você já começa também a realizar manutenções, por exemplo, em micro-ondas, e já dá até para fazer algumas coisas em refrigeradores, como por exemplo, substituir uma placa eletrônica, um puxador, dependendo do modelo, substituir um relé, um protetor térmico. Então você vê que é possível iniciar nessa carreira com um investimento baixo. Obviamente que depois a gente precisa agregar outras ferramentas, né? Mas a gente já consegue iniciar com um investimento baixo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quer saber onde aprender a usar e manipular essas ferramentas, como comprar, onde comprar? Dá uma olhada aqui na descrição. A gente tem um link da escola, tem um link também de um parceiro nosso, um grande parceiro, que é a Ataca Brasil. E aí você vai conseguir acessar todas essas informações, preços e valores e iniciar nessa carreira tão importante e em alta. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.